Estamos aqui em Divinópolis, na capela da Comunidade Missão Maria de Nazaré. E a partir daqui queremos dialogar com você. Estamos começando uma série de lives que nós chamaremos uma série Vida e Vida Plena. De modo que aqui queremos oferecer a vocês informações sobre saúde, sobre vida, sobre coronavírus. E também queremos criar uma rede de solidariedade. Nós vamos, nesse programa, vamos nessa live, discutir então acerca do coronavírus, acerca da situação atual aqui na cidade de Divinópolis, como também no país. Enfim, vamos também verificar como são as perspectivas médicas futuras acerca de um tratamento. Por isso, estamos aqui nesta live com irmãos e uma irmã que vivem e trabalham na saúde. Estamos aqui com o Dr. Haldner Borges, é um cardiologista aqui da cidade de Divinópolis, trabalha em 2 dos 4 hospitais que nós temos aqui, sobretudo na seção das UTIs, dos CTIs, desses 2 hospitais. E temos também em casa 3 irmãos que vão nos ajudar na conversa dessa tarde, doutora Rosângela, doutor Jander e doutor Marconi. Então você pode participar da nossa live a partir do momento em que vai tomando um pouco consciência da matéria e das discussões que faremos aqui. Você tem um celular disponível para mandar a sua pergunta. O celular é este: 37, que é o código aqui da cidade de Divinópolis, 37 98838 3283. Repetindo, 37 98838 3283. Só para Zap. Mande a sua pergunta e aqui ao longo da nossa conversa nós vamos trazendo também a sua pergunta para que o Dr. Haldner ou um dos 3 nossos colaboradores a partir de casa possam responder a sua questão. Eu sou então Dom José Carlos, bispo aqui da Diocese de Divinópolis, e queremos ajudá-los a entender que a nossa fé cuida do corpo e cuida da alma. Daqui a pouco teremos a Santa Missa, mas também queremos nos antecipar refletindo sobre questões que tratam da vida. Por isso o nome da série, Vida e Vida Plena. Dr. Haldner, muito obrigado por estar conosco, passo a palavra a você. Então você apresente os seus convidados e vamos falar de coronavírus. Há também os médicos convidados, a doutora Rosângela, que é infectologista do Hospital São João de Deus e do Hospital São Judas Tadeu, ela que é membro do Comitê de Enfrentamento do Novo Covid-19 na cidade de Divinópolis. Há também o doutor Jander, que ele é pneumologista do Hospital Santa Mônica, e ao doutor Marconi, que ele é intensivista dos hospitais São João de Deus e Hospital Santa Lúcia, e coordena essas 2 unidades. O tema é o novo coronavírus e gostaria também de convidar a todos vocês conectados conosco por todos estes canais para tirarem as suas dúvidas através de perguntas. Nós iremos dividir essa live em 3 módulos. O primeiro módulo será de responsabilidade da doutora Rosângela, e para não perdermos tempo, vou direcionar as perguntas no primeiro bloco. Lembrando que cada bloco poderá ter interação entre os colegas e com você de casa também. Então, gostaria de convidar a doutora Rosângela. Doutora Rosângela, seja muito bem-vinda. É um prazer tê-la aqui conosco. Doutora Rosângela, como eu disse anteriormente, ela é infectologista e está à frente desse comitê de enfrentamento do Covid-19 aqui na região de Divinópolis. Doutor Haldner, muito obrigada pelo convite. Agradeço a você. Agradeço carinhosamente ao Dom José pela iniciativa e a oportunidade de estar aqui para discutir um tema que é tão importante, que está trazendo tanta dúvida e tanta angústia para a nossa população. Eu espero que essa nossa fala seja bastante clara e que consiga realmente ajudar toda a nossa comunidade. Boa tarde também aos colegas Dr. Jander e Dr. Marconi. Eu espero que a gente tenha uma discussão aqui muito proveitosa para todos. Rosângela, quando que foi o primeiro caso diagnosticado aqui em Divinópolis? Você lembra da data? Não lembro da data, do dia, né, especificamente, mas foi um caso que foi
bem divulgado. O importante foi o primeiro caso do estado de Minas Gerais. Isso colocou Divinópolis numa situação bastante especial, né, numa situação de alerta em saúde pública. E isso colocou Divinópolis também como um modelo para diversos casos e montagem de protocolos. Inclusive, a nossa cidade serviu de modelo para protocolo de vários outros locais, inclusive no estado. Então, isso trouxe uma série de determinantes epidemiológicos para o município, não só para protocolos, mas até para uma antecipação de medidas de isolamento social, que nós já estamos praticando desde março. Isso foi muito importante, porque se hoje nós não temos uma taxa de ocupação tão grande nas nossas UTIs no município, isso se deve basicamente porque nos antecipamos nessas medidas de isolamento e porque elas estão realmente surtindo um efeito na nossa população. Realmente isso é uma coisa bem nítida, né? A gente observa que, eu imagino que tem aí mais ou menos 30 dias, né, desse processo, talvez um pouquinho mais, e a gente vê que o número de pacientes que tem chegado às UTIs não aumentou de uma forma significativa, foi mais ou menos regular no período, que mostra que foi bem efetivo até o momento as medidas tomadas, né? Doutora Rosângela, a senhora considera que a pandemia do novo coronavírus teve como ponto de partida uma zoonoses, assim como a febre amarela? Eu gostaria que a senhora explicasse esse conceito de zoonoses. Sim. E qual o exame para diagnóstico de maior confiabilidade? Eles tinham um relato de frequentar um mercado central lá em Wuhan, que era um mercado que manipulava animais silvestres, então, que manipula, na verdade, então, morcegos, ratos, gatos silvestres. Então, partiu-se daí a possibilidade, então, desse novo coronavírus ter uma relação com animais, assim como outros coronavírus já têm essa ligação com animais. Por exemplo, a gente teve 2 epidemias importantes, uma em 2002, que foi pelo SARS-CoV-1, que é um coronavírus que tem uma relação muito grande com o vírus de morcegos, e também o MERS em 2013, que é um coronavírus de camelos e dromedários, que começou também, que foi responsável também por casos de infecção respiratória e gastrointestinais em humanos. Então, a gente acredita, sim, que o novo coronavírus é uma zoonose, até porque ele tem uma semelhança genética muito grande com o SARS-CoV-1, que tem uma semelhança com os vírus de morcegos, né? Então, é muito comum essa transição de vírus entre os animais e os seres humanos. E o exame hoje de maior confiabilidade, né, para que a gente consiga fazer o diagnóstico dessa doença, é, sem dúvida, o PCR, que é um exame onde a gente faz a determinação, a pesquisa do RNA do vírus. É um exame que hoje, né, ele é feito através do escarro ou das secreções respiratórias do paciente, um raspado que se faz na nasofaringe, através de tipo um cotonete que é introduzido nas narinas ou na garganta do paciente. E nesse material é feita uma pesquisa do RNA do vírus. Hoje é o melhor exame. Nós temos hoje um segundo exame que está sendo muito buscado, né, que foi validado recentemente, que é um exame de sangue, onde nós fazemos a pesquisa de anticorpos que são produzidos pelo sistema imunológico contra o novo coronavírus. O que é importante a gente saber? Esses exames, eles precisam ter uma indicação médica, porque a positividade do exame depende do momento em que o exame é colhido, e o fato do exame vir negativo não invalida o diagnóstico. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Sim. Os pacientes que foram, a respeito dos pacientes que foram contaminados pelo coronavírus, a respeito da imunidade adquirida, os pacientes que já foram contaminados pelo coronavírus estão imunes a um novo contágio? Ou você acha que esses pacientes, porque nós temos um caso recente de reinfecção de 120 pacientes no continente asiático,
Você acha que esses pacientes que já têm sorologia positiva para coronavírus, eles têm imunidade adquirida, com o exemplo do sarampo, ou não? Essa é uma grande dúvida, né? A gente vai precisar, é claro, de mais evidências científicas para se afirmar isso. Os pacientes que adquirem o coronavírus, depois de alguns dias, eles permanecem sim com o exame de IgG positivo, mas a grande discussão que existe é até que ponto essas imunoglobulinas, né, vão proteger o paciente e por quanto tempo vão proteger. Existem trabalhos da China que questionam mesmo a possibilidade de reinfecção pelo vírus. São pacientes, né, que foram considerados curados pelo novo coronavírus e que depois de alguns dias voltaram a positivar o exame de PCR, que é o melhor exame para o diagnóstico. Ficou-se uma dúvida se tratava de uma reinfecção ou se eram partículas virais que continuam no pulmão, nas vias aéreas daquele paciente, sem importância clínica, sem que isso seja responsável, né, por transferir o vírus para outras pessoas. Isso é uma grande dúvida ainda na ciência. O que a gente acredita que vai acontecer, até pelo que se sabe de outros vírus respiratórios, de outros coronavírus e a experiência que a gente tem com H1N1, é que talvez essas imunoglobulinas IgG protejam o paciente por algum tempo, talvez 12 meses, 15 meses, mas a gente não tem certeza disso. O mais importante é que se um paciente hoje tem um diagnóstico de coronavírus, que depois disso ele não abandone as medidas de precaução, porque a possibilidade de reinfecção ainda é uma dúvida. Então, nós não sabemos até que ponto esse indivíduo continua protegido. Então, é preciso que ele continue, sim, usando a máscara nos espaços públicos, que ele continue preocupado com a higienização das mãos, com a higienização de superfícies. É uma doença muito nova, nós estamos aprendendo muito sobre ela, né, aos poucos. As informações mudam, né, a cada minuto. Então, não podemos abrir mão de segurança. A respeito da máscara, gostaria de suas ponderações a respeito do uso da máscara. Se para todos os indivíduos, inclusive os indivíduos saudáveis, e se a máscara artesanal vale para todos, inclusive para os profissionais da área de saúde, ou somente a N95? A máscara hoje, ela é muito importante. Então, esse discurso, ele mudou nas últimas semanas, né? Mas numa situação de pandemia, numa situação, né, onde a gente tem um vírus que é facilmente transmissível e que a gente está percebendo, né, um crescente no número de casos, a máscara ela é fundamental hoje para todos. Então, se você precisa sair de casa por algum motivo, né, que seja imprescindível, precisa se usar a máscara. A máscara artesanal, né, essa máscara de pano que as pessoas estão começando a confeccionar, ela é uma máscara que protege o outro. É uma máscara que protege o ambiente. Então, ela serve para diminuir a dispersão do vírus no ambiente quando, por exemplo, eu vou falar, quando eu vou tossir ou quando eu vou espirrar. Por quê? Porque ela diminui que as gotículas, os perdigotos, né, essas partículas maiores que são geradas na fala, na tosse ou no espirro, espalhem o vírus mais facilmente no ambiente. Mas elas não protegem o indivíduo que está usando a máscara. Então, todos precisam usar porque é uma troca de cuidados. É aquela frase, né? Eu cuido de você, você cuida de mim. Agora, essa máscara de tecidos, ela é para a população em geral ou para aquele paciente que tem um sintoma respiratório. Para o profissional de saúde, essa máscara não deve ser utilizada, ela não é validada. Os profissionais de saúde, eles vão utilizar a máscara cirúrgica quando os procedimentos que vão ser realizados não geram aerossol, né, que são partículas muito pequenas, né, onde o risco de contaminação é maior. Ou, nas situações, né, onde eu tenho aerossol, eles vão utilizar uma máscara especial, que é uma máscara que tem uma capacidade de reter partículas menores, que é a chamada N95 ou PFF2. Muito bem. Vamos agora para o segundo bloco. Eu gostaria de convidar o Dr. Jander. Dr. Jander, boa tarde, seja bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui conosco. Em decorrência nós tivemos alguns problemas técnicos aqui. Eu vou direcionar diretamente para as perguntas. Dr. Jander,
como diferenciar um simples resfriado dos sintomas causados pelo coronavírus e qual o sintoma clínico que é considerado de maior gravidade? Bom, boa tarde, Cláudia, boa tarde a todos. Bom, a gente tem, primeira coisa é o seguinte, o resfriado, ele também é causado por um vírus, geralmente o adenovírus, o rinovírus, são sintomas localizados principalmente nas vias aéreas superiores, né? Então, na região do nariz, da garganta, o paciente vai ter obstrução nasal, coriza, uma tosse seca, ou às vezes uma irritação ocular, e vai ter pouca coisa sistêmica. A febre, se tiver uma febre baixa, que dura poucos dias, pouca dor no corpo, uma perda de apetite bem leve, é um quadro mais tranquilo. O coronavírus, o que a gente sabe é o seguinte, ele, além desses sintomas de via aérea superior, que pode estar presente ou não, ele tem um quadro sistêmico muito intenso, principalmente uma mialgia muito grande, uma inapetência, uma perda de apetite, uma febre que não necessariamente precisa ser uma febre alta, que ocorre várias vezes, às vezes é uma febre de 38, 38,5, 40, 39 graus, umas 2, 3 vezes por dia, uma tosse seca muito intensa, é uma tosse bem irritativa mesmo, e esses sintomas dele demoram aí mais ou menos de 3 a 5 dias. Alguns pacientes, quando eles começam a passar desse período, principalmente em relação à febre, à mialgia, são fatores que principalmente depois do 6º, 7º dia, se esse sintoma persiste, é um sinal de alerta. A febre, a mialgia, e muitas vezes nessa fase aí o paciente começa a ter um desconforto respiratório, uma dificuldade respiratória, ele relata a necessidade de fazer mais força para respirar. Então, a persistência, principalmente da febre, da mialgia, da inapetência e o início de um esforço respiratório são sinais de alertas para a gente. Muito bem. Dr. Jander, eu estava discutindo, foi terça-feira na passagem de plantão com a Edmaura, a respeito do uso da tomografia, talvez um uso em excesso da tomografia nos pacientes com o coronavírus. Você solicitaria a tomografia somente na fase 2 dos pacientes com o COVID ou tanto na fase 1 quanto na fase 2? E gostaria que você diferenciasse os sintomas da fase 1 e da fase 2 da doença. Na verdade, é o seguinte, o coronavírus, as manifestações, você tem algumas fases que você vai seguindo, né? A fase 1 é a fase de infecção, é a fase em que o paciente está assintomático. Nessa fase, a gente tem uma grande quantidade de vírus na via aérea superior, é uma fase que mesmo o paciente sem sintoma, ele contamina muitos outros pacientes. Depois, essa outra fase seguinte, o paciente começa a manifestar os sintomas, né? Inicialmente mais leve, depois esses sintomas podem intensificar e persistir. Depois, a fase seguinte é uma fase que a gente chama de grave, é o paciente que evolui para uma pneumonia. Muitas vezes esse paciente vai precisar internar, às vezes na enfermaria. E depois tem a fase crítica, que é uma fase onde o paciente começa a entrar em insuficiência respiratória, pode entrar em choque séptico, e a fase em que o paciente vai mesmo para o CTI, muitas vezes precisar da intubação ou não. A tomografia não deve ser feita rotineiramente. Hoje a nossa indicação é quando o paciente realmente está já com alguns dias, né, lá pelo 7º, 10º dia, ele começa a manifestar essa dificuldade respiratória. Quando a gente tem um aparelhinho que a gente mede a saturação do paciente, que a taxa corresponde a mais ou menos uma taxa de oxigenação no sangue. Quando essa saturação começa a cair, o paciente está com esforço respiratório, é a hora que você vai fazer a tomografia. A tomografia, gente, ela não é para diagnóstico. Muitas vezes você vai usar a tomografia também para afastar outras coisas que podem estar acontecendo com o paciente. Uma pneumonia bacteriana, uma embolia pulmonar, um derrame pleural, um pneumotórax. Mas ela também serve, vamos supor, se o paciente tiver com coronavírus, ela dá um padrão típico dela, que a gente chama de vidro fosco, pode ter consolidações, essas alterações são bilaterais. E através da tomografia a gente vai poder também falar, olha, o quadro clínico do paciente sugere que seja coronavírus, a tomografia é compatível com um quadro de infecção viral, podendo ser o coronavírus ou outro vírus, e através disso a gente pode também classificar qual que é o grau de comprometimento do pulmão. Você consegue falar, olha, o pulmão dele está comprometido 25%, 50%, 70%.
Jander, dando continuidade à pergunta anterior... Para esse paciente, quanto mais comprometido. Se é somente na fase 2, que é essa fase de replicação das citocinas, que os achados nos permitem diferenciar uma pneumonia comunitária da infecção do COVID. E quando indicar, e se você indica o uso do corticoide ou não? Na verdade é o seguinte, Raul, né? Os sintomas da pneumonia são muito parecidos com essa infecção que a gente tem. Essa infecção pelo coronavírus, ela eventualmente evolui para a pneumonia, né? A pneumonia bacteriana ou a pneumonia por outro tipo de viral, a manifestação é muito parecida. É tosse, secreção, febre, desconforto torácico, que a pneumonia bacteriana também vai apresentar. Nós temos alguns diferenciais, né, no exame de sangue, nos quadros virais, coronavírus, ou então uma influenza, você tem umas alterações típicas que são a linfopenia. Na bacteriana você tem uma leucocitose, que o leucócito é uma célula que defende o nosso organismo também. Então ele aumenta muito, tem um negocinho que chama de desvio para a esquerda, que são as células jovens, bastonetes, metamielócitos. Radiologicamente, o que a gente vê é o seguinte: o coronavírus e mesmo a influenza, ele tem um padrão bilateral, acomete os dois pulmões, mais nas bases, mas pode comprometer o pulmão todo, enquanto que a pneumonia, geralmente, o mais comum de você ver é uma alteração unilateral, só em um pulmão, né? O corticoide é uma controvérsia que a gente tem aí. O pneumologista é um sujeito que fica meio difícil de falar de corticoide. A gente gosta muito do corticoide, usa muito. A gente brinca que a gente usa o corticoide de 4 vias, né? Via intramuscular, via oral, via inalatória e via das dúvidas. Mas, nesse quadro, a gente tem evitado o corticoide. O corticoide, atualmente, ele só é indicado para o paciente realmente grave, o paciente que está no CTI, que você está dando todo o suporte para ele, você já está dando um antibiótico, esse paciente não está evoluindo bem. Então, nessa fase, a gente tem indicação do uso do corticoide. Há alguns grupos que sugerem que a gente deve usar também, talvez na fase inicial, para tentar prevenir o processo inflamatório que acontece. Mas ainda nós não temos nenhuma comprovação que isso seja eficaz. O corticoide ele pode complicar outros quadros do paciente, pode piorar uma diabetes, pode aumentar a pressão, piorar a insuficiência cardíaca. Então, hoje, o corticoide, a indicação é só quando o paciente é grave, já está entubado no CTI, você está dando outros suportes para ele não está tendo resposta. Então, é uma tentativa que você vai usar para poder também tentar desinflamar esse paciente. Muito bem. Gostaria de convidar agora o Dr. Marconi. Marconi, boa tarde, seja bem-vindo. É um prazer também tê-lo aqui, assim como os outros colegas. Em decorrência dos atraso técnico, vou direto às perguntas. Dr. Marconi, a literatura médica tem mostrado que o maior índice de contaminação dos profissionais na área de saúde é na fase de desparamentação. Diante deste fato e da gravidade da pandemia, o que mudou nas unidades nas quais o senhor coordena? Bom, boa tarde a todos, obrigado aí, Raul, pelo convite, você e o Dom José. Bom, desparamentar é tirar os equipamentos de proteção individual e realmente quando você está retirando, o profissional da saúde pode ser infectado. Então, a gente usualmente não usa esse tipo de equipamento, a gente usa coisas mais simples, né? Os equipamentos necessários aí para a gente se proteger do coronavírus são mais sofisticados, né? Vamos dizer assim, que é a rotina habitual. Então, o que a gente tem feito, na verdade, lá no Hospital São João de Deus e também lá no Santa Lúcia, a gente fez vídeos institucionais para auxiliar o pessoal da enfermagem, da fisioterapia, os médicos, né, para a gente poder estar bem treinado. A gente fez várias sessões de treinamento dentro das equipes para todo mundo ter segurança, porque, na verdade, assim, a despeito disso realmente ser uma forma importante de contaminação, a gente já está lidando com o vírus aí há mais ou menos um mês. Eu não tenho nenhuma notícia de nenhum profissional da saúde, nem do São João, nem do Santa Lúcia, que teve diagnóstico confirmado de ter adquirido a infecção dentro do hospital. Então, isso para mim é mais uma coisa que mostra que esse trabalho de treinamento, né, que tem sido feito está ajudando. A Rosângela, junto com o pessoal da CCH do hospital, treinou o restante do hospital, a gente fez esse treinamento na UTI, então é um trabalho conjunto, que vai desde a emergência até a UTI,
E está todo mundo já, atualmente, eu acho que já existe muita tranquilidade a respeito do uso desses equipamentos e como retirar eles em segurança. Marconi, como está a taxa de ocupação dos leitos das UTIs em Divinópolis após o início da pandemia do coronavírus? Bom, a gente tem panoramas diferentes, né, no sistema privado e no sistema público, né? A gente sabe que o nosso país existe sempre uma falta de disponibilidade de vagas SUS de uma maneira geral, né? Então, diante desse cenário, como a maior parte da população é atendida pelo Sistema Único de Saúde, né, houve uma interrupção da maioria das cirurgias, né? As cirurgias hoje são feitas mais em caráter de urgência, então isso liberou parte dos leitos que a gente tem para atender os pacientes com coronavírus, né? Aqui em Divinópolis, né, a estratégia principal aí, em termos de aumento da capacidade dos leitos de SUS foi através de um hospital de campanha que foi iniciado lá na UPA, né? Parece que tem 18 leitos com respirador e mais alguns outros leitos aí para completar, né? E no Hospital São João de Deus, a gente sempre foi uma referência para as doenças em geral da região toda, mas assim, no Hospital São João não houve ainda uma expansão da capacidade desses leitos. Parece que o Estado até contactou o hospital na última semana, existe uma expectativa que talvez possa expandir o número de leitos, mas por enquanto a referência para o atendimento do coronavírus em Divinópolis é a UPA. Dentro do Hospital São João, dos leitos que a gente tem dedicados ao coronavírus, a gente tem que entender o seguinte: os pacientes que infartavam continuam infartando, os pacientes continuam tendo AVC, a gente continua tendo acidente de trânsito. Então, essas doenças que já existiam continuam existindo. Então, a gente simplesmente não vai deixar de atender as outras doenças. Então, a gente pegou parte dos leitos ocupados e o que a gente tem observado ao longo desse período aí é uma ocupação dos leitos em torno de 60% a 70%. É o que a gente tem observado nesse período e a gente não tem tantos leitos a mais. Se a gente for considerar o que a gente tem no São João, que foi expandido na UPA, realmente houve uma expansão dos leitos, mas eu não tenho uma informação para te dar do que acontece na UPA. Eu não trabalho lá e não sei assim, exatamente qual que é o nível de estruturação da UPA, porque muita gente está com uma expectativa que você ter o respirador resolveu o problema. Isso não é uma coisa tão clara. Você tem que saber usar o respirador, você tem que saber a hora de intubar o paciente. Ao longo da vida médica, né, os pacientes com síndrome respiratória aguda grave sempre foram um desafio para as equipes de UTI do mundo inteiro. Então, eu tenho alguma dúvida até que ponto que você abrir uma unidade assim, resolve o problema. Mas então, assim, voltando à sua pergunta, a ocupação média atual é em torno de 60%, 70%. Marconi, é necessário... Mas isso de casos gerais, né, Marconi? Só deixar claro, isso são todos os casos. Especialmente para Covid. Não, isso aí é especificamente para Covid. Os leitos do hospital são 60% a 70% de ocupação é o que está acontecendo no período. Nas UTIs privadas, essa ocupação está menor, né? Mas a gente tem que entender isso, que a maioria da população é atendida pelo Sistema Único de Saúde, então, como o SUS é o que atende a maioria da população. Então, para a gente pensar, do ponto de vista da nossa comunidade, a gente tem que levar em consideração são os leitos SUS, né? Porque isso é o fundamental, né, Rosângela? Com certeza. É o que preocupa. Marconi, é necessário o diagnóstico por PCR ou sorologia para COVID para tratar um paciente com quadro respiratório agudo no CTI em nosso momento atual? E quais são os critérios que você adota como parâmetros de gravidade na admissão e na evolução desses pacientes com COVID? Bom, na verdade é o seguinte, a síndrome não é uma doença, é uma associação de sinais e sintomas. Então, na verdade, um paciente que se apresenta com uma dificuldade respiratória importante, com alteração no raio-x, já existe um tratamento habitual que a gente faz para esse paciente. Então, não é necessário que ele tenha o PCR positivo para a gente tratar ele. Na verdade, o tratamento que a gente faz é um tratamento que a gente chama de suportivo. O que é tratamento suportivo? A gente dá a condição do paciente ficar vivo até ele conseguir que o próprio corpo vai eliminando aquela doença. Então, a gente não precisa do diagnóstico, e às vezes o diagnóstico é difícil, os exames eles ainda têm uma falha muito grande,
Tem vários pacientes que você faz 1, 2 exames, eles estão negativos e depois ali na frente o diagnóstico aparece. Então, não é necessário a sorologia. Atualmente, com a frequência de pacientes, com achados da tomografia, com os dados clínicos, já é bem relativamente simples ter uma ideia de quem está realmente infectado, e a partir daí a gente direciona o tratamento. Existem critérios de gravidade já estabelecidos, né? Aquele paciente que é hipertenso, que é diabético, que é obeso, que tem doença cardíaca, ele tem um risco maior de complicação, mas isso aí não é só para o coronavírus, não. A pessoa que é saudável tolera mais doença, a pessoa que é mais doente tolera menos, é mais ou menos simples. E os exames não são muito diferentes do que a gente faz para outros pacientes graves. É claro que está tendo um acometimento cardíaco maior, então a gente faz troponina, a gente faz marcadores de processos inflamatórios como PCR, a gente faz alterações da coagulação igual ao dímero D, mas assim, não é tão diferente do que a gente faz para os outros pacientes. Então, dá para a gente, pelo quadro clínico, instituir o tratamento e a gente vai acompanhando e vai repetindo os exames como a gente faz com os outros pacientes graves. Então, assim, por mais que pareça muito assustador tudo e ter uma insegurança com o tratamento e como vai ser, o tratamento, ele provavelmente não vai mudar muito. A gente já está... Esse tratamento que a gente faz com os pacientes com Covid, a gente já faz para outros pacientes, para outros viroses do passado, igual como o próprio H1N1, então não é tão diferente. Pessoal, ainda lembrar que nós fizemos uma seleção de perguntas e isso não partiu da minha cabeça, partiu de um N de artigos que nós lemos, Marconi, Rosângela, Jander, e o nosso tempo, assim, decorrência do problema técnico, que nosso tempo acabou. Eu sei que tem perguntas para serem respondidas. Eu gostaria de uma finalização do Dom José, mas gostaria de agradecer a todos vocês. A nossa live está chegando ao final. Eu gostaria de agradecer a todos os canais que foram disponibilizados para a nossa live, e em especial o convite feito pelo amigo, irmão, ex-paizão Dom José Carlos, e aos colegas que prontamente aceitaram esse convite, a Rosângela, o Marconi e o Jander. Essa seleção foi feita a dedo, são profissionais de referência na região. Obrigado de coração por terem aceito. E um abraço fraternal a todos os profissionais da área de saúde, desde aquele que limpa o corredor, aquele motorista de ambulância, a todos vocês. Vocês estão de parabéns. E gostaria de uma palavra final do Dom José. Pois é, meus amigos, em primeiro lugar, muito obrigado pela participação aqui da doutora Rosângela, doutor Jander, doutor Marconi, doutor Haldner. Esta é a nossa primeira live, Vida e Vida Plena. Nós tínhamos a intenção de responder perguntas e muitas chegaram, mas vamos nos comprometer assim. A nossa próxima live vai tratar das perguntas que nos chegaram. Ok, Haldner? De modo que, com a ajuda do Haldner e também de outros amigos médicos, nós vamos responder as perguntas que chegaram, porque essa é a nossa primeira live, né? Tivemos alguns problemas iniciais, mas percebemos que é possível e é bom, porque aqui chegaram pelo menos 30 perguntas enquanto estamos aqui. Então teríamos conteúdo e teríamos perguntas para outros tantos programas, outras tantas lives. Mas quero agradecer a vocês que nos acompanharam. E também já quero pedir que, quem sabe, podemos também usar desse espaço aqui para uma grande campanha de solidariedade. Queremos, nesse tempo de dificuldades, pedir a você, independente da sua condição, que colabore com algum gênero alimentício, seja uma cesta inteira, algum gênero específico, de modo que possamos ajudar famílias que estejam precisando da nossa ajuda nesse momento. A sua oferta aqui em Divinópolis pode ser entregue aqui na Casa da Missão Maria de Nazaré, na Rua Espírito Santo 2200, Rua Espírito Santo 2200, ou lá na Casa de Acolhida para as pessoas em situação de rua, do lado da Igreja do Senhor Bom Jesus, no bairro Niterói. Queremos então que essa nossa live e essa série seja um momento oportuno de informação e de solidariedade. Queremos contar com você da próxima vez, pedimos desculpas pelos pequenos desarranjos iniciais,
Mas vamos então nos preparar para a nossa próxima live. E aí, você que mandou a sua pergunta vai tê-la respondida da próxima vez. Obrigado, Dr. Haldner. Obrigado mais uma vez aos médicos que participaram conosco. Obrigado a você que nos acompanhou aqui de Divinópolis e de muitos lugares da nossa cidade, do país e do mundo, sabemos disso. E nos encontramos, se Deus quiser, na nossa próxima live. Daqui a pouquinho começa a Santa Missa aqui também por esses canais, pelas plataformas e pela TV Candidez. Grande abraço a você, até a nossa próxima vez e o nosso próximo encontro.